Estou aqui com o professor Dr. Manuel Sarno, diretor da Aloimune Imunologia da Reprodução. Dr. Manuel é mestre e doutor em tocoginecologia pela Unicamp, especialista em ginecologia obstetrícia, medicina fetal e diagnóstico por imagem, professor associado de obstetrícia da Universidade Federal da Bahia. Além de diretor da Aloimune, é também diretor do IRBA e da Caliper Clínica e Escola de Imagem. Vamos falar sobre aborto de repetição e imunologia da reprodução. Dr. Manuel, por que a Aloimune e o que seria a imunologia da reprodução? Aloimune se refere à aloimunidade, que é diferente da autoimunidade. A autoimunidade é quando a pessoa desenvolve anticorpos contra ela mesma. E a aloimunidade é quando há o desenvolvimento da imunologia, da imunidade contra um indivíduo diferente. Então a gente, dentro da reprodução, dentro do desenvolvimento do embrião e da gestação, tanto para fertilização in vitro, como para a manutenção da gravidez na fase inicial, e também na manutenção e diminuição dos fatores complicadores no final da gravidez, como pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. A imunologia da reprodução estuda essa interação entre o embrião e o sistema imunológico materno e também pode oferecer alguns tratamentos para ajudar na manutenção da gravidez e no melhor resultado reprodutivo. O que é o tratamento das vacinas do marido e qual a importância desse tratamento? Então, quando a gente tem um casal com diagnóstico de aborto de repetição, que consiste em 2 perdas gestacionais repetidas, 2 abortamentos, é a classificação mais atual, a gente pode investigar e oferecer alguns tratamentos. Existem 8 categorias de possíveis causas para as perdas gestacionais. E, do ponto de vista imunológico, quando o embrião chega no útero, metade das informações são paternas e essa metade paterna precisa ser reconhecida pelo sistema imunológico materno e não formar uma resposta agressiva a esse embrião. E a gente pode fazer essa investigação. Se ocorrer essa resposta mais agressiva, não tiver esse reconhecimento, a gente pode tirar as informações do sangue do parceiro, né, do futuro pai, as mesmas informações que vão estar contidas no embrião e administrar na paciente, inclusive antes dela engravidar. É ideal a gente fazer esse tratamento antes e durante a gestação. A gente consegue fazer uma inversão do percentual de perdas, né? Quer dizer, uma pessoa que tem 2 perdas gestacionais tem maior probabilidade de perda na terceira gravidez. Fazendo tratamento, esse percentual de sucesso pode chegar até 85%. Por que apenas a Aloimune realiza esse tratamento de vacinas no Brasil? Olha, nosso grupo é um grupo grande, né, no Brasil. A gente tem colegas em outras partes, Fortaleza, Recife, Campinas, onde tudo começou com o professor Ricardo Barini, e Porto Alegre, Rio de Janeiro, tem outros locais que fazem o tratamento. E a gente já trabalha com isso há bastante tempo. Aqui em Salvador há 12 anos e em São Paulo há praticamente 30 anos fazendo esse tratamento. Acontece que o ano passado houve uma denúncia para a Anvisa, porque um outro grupo de imunologia estava fazendo esse tratamento via correio. Colhia o sangue do marido numa cidade, encaminhava para São Paulo e a vacina voltava 2 dias depois. A gente sabe que, primeiro, isso não tem condição de se fazer dessa forma, né, por causa de todo o controle de material biológico que a gente tem que ter. E segundo, a gente sabe que isso não funciona. Utilizar células estocadas não tem um efeito imunogênico, né, a terapia imunológica ela não é eficaz. Então, depois dessa denúncia, a gente chegou aí no Conselho Federal de Medicina e na Anvisa discutir esse problema e a Anvisa não regulamentou o que pode fazer e o que não pode fazer. Na verdade, o que a Anvisa fez nós não vamos autorizar esse tratamento para ser feito do ponto de vista assistencial, apenas dentro de protocolos de pesquisa. A Aloimune se adequou a esse processo, aprovou um protocolo de pesquisa na universidade, levou na vigilância sanitária em Salvador, aqui na Bahia, e foi aprovado pela Anvisa, e a gente tem feito dentro do protocolo de pesquisa de forma que não há custo adicional para os pacientes.
Outros locais no Brasil também estão se organizando para fazer dessa forma, para não deixar parte dos casais sem a oportunidade de fazer esse tipo de tratamento. Por que existe controvérsia no meio médico em relação a esse tratamento? Essa controvérsia ela é muito mais devido a um trabalho específico de 1999 que foi publicado numa importantíssima revista científica que se chama Lancet. Porém, esse trabalho, do ponto de vista assistencial, quer dizer, do ponto de vista de metodologia científica, é um ensaio clínico e foi bem elaborado. Porém, quando a gente analisa a forma do tratamento, existe uma série de críticas que a própria literatura faz. Então, eles usaram células estocadas com 2 dias, né, entre a elaboração do concentrado de linfócitos paternos e a administração. Eles utilizaram vias diferentes de administração, então ele usou intravenoso, outro grupo ele fez intramuscular, outro grupo ele fez subcutâneo. Teve grupo que ele fez uma vacina só, uma dose só, não fez o controle se houve a modulação imunológica. E o grupo que foi tratado investigaram as causas genéticas, as alterações genéticas no material do aborto e foi significativamente maior do que o grupo não tratado. Isso pode ter influenciado significativamente os resultados que foram piores no grupo do tratamento. Depois desse trabalho, todos os ensaios clínicos foram favoráveis ao tratamento depois desse período e o ano passado nós publicamos uma meta-análise como primeiro autor, o Dr. Marcelo Cavalcante de Fortaleza, mostrando a eficácia do tratamento, desse tratamento da imunoterapia, reunindo os principais trabalhos de ensaios clínicos e também, o ano passado, foi publicado uma outra meta-análise de autores chineses, usando não só dados, publicações chinesas, mas também publicações de outras partes do mundo, demonstrando a superioridade do tratamento em relação ao grupo não tratado. Qual a taxa de sucesso do tratamento? Como eu falei antes, pode chegar até 85% de sucesso. Claro que não depende apenas disso. A gente tem que alertar que, por exemplo, a pessoa pode ter uma trombofilia, que existe uma tendência a formar coágulos no sangue e isso pode impedir a evolução da gestação. Então, para isso, a gente precisa fazer um outro tratamento, que é com anticoagulação, antiagregante plaquetário, com aspirina, heparina, etc. Então, a gente faz uma investigação ampla e trata exatamente os fatores que podem estar influenciando na não evolução da gestação. Então, os casais que estão passando por isso, devem procurar seus médicos, né, onde eles tiverem um acompanhamento, para ter uma orientação melhor. Quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais são locais, no local da aplicação. Você pode ter vermelhidão, você pode ter prurido, né, coceira, você pode ter um pouco de dor, né, calor local, mas não tem nenhum efeito sistêmico. A gente pode usar pomadas para aliviar esses sintomas locais, mas não dá febre, não tem nenhuma outra alteração. Tem um trabalho importante de uma pesquisadora alemã que demonstrou os efeitos colaterais e afastou por completo qualquer efeito colateral sistêmico pela aplicação. Uma possível alteração que pode haver depois do tratamento é uma transmissão de algumas infecções, né? Quer dizer, então, um HIV, um HTLV, hepatites, chagas, sífilis pode transmitir para a mulher. Mas são infecções que normalmente são transmitidas por via sexual. Então, o casal ele já tem mais ou menos geralmente, né, tem uma concordância em relação a essas infecções. Mas nós temos que fazer a investigação, né, dessas infecções previamente antes do tratamento. Existem outros tratamentos para o aborto de repetição? Claro, o aborto de repetição, quando a gente vai investigar as causas, existem 8 categorias de possíveis causas. Eu não gosto muito de usar o termo causa, que fica parecendo que toda vez que tem aquele fator vai evoluir para um abortamento. A gente chama de fatores de risco. Então, na presença de um hipotireoidismo, por exemplo, existe uma probabilidade maior de uma perda gestacional do que numa mulher que tem uma tireoide funcionando normalmente.
Então você tem fatores anatômicos como a incompetência cervical, ultraceptado, você tem fatores hormonais como diabetes, a insuficiência lútea, a disfunção tiroidiana, você tem fatores imunológicos, como a gente comentou, fatores genéticos, que tem alguma alteração de translocação, por exemplo, em um dos parceiros que pode causar perdas gestacionais, trombofilias, fatores ambientais, radiação e atividade física muito extenuante. Então, existe uma série de possibilidades e o médico ele tem que investigar todas as possibilidades e tratar especificamente aquela que encontrar. Então, esse é o principal fator diferencial para o sucesso. É a gente selecionar bem aqueles casais e saber exatamente o que está acontecendo com eles. Isso, o ginecologista, obstetra que está afeito a esse tema, ele pode dar prosseguimento a essa investigação. Qual a diferença do ponto de vista imunológico entre gestação normal, abortamento de repetição e infertilidade? Quando o embrião chega no útero, ele induz uma resposta imunológica do sistema imunológico materno. A gente diferencia essa resposta imunológica em dois tipos, o tipo TH1 e o TH2. O TH2 é uma resposta mais branda, menos agressiva, menos inflamatória. O TH1 é uma resposta mais inflamatória, mais agressiva, que a gente chama protumoral, e que é muito comum até em casos de cânceres e inflamações, etc. Essa indução do sistema imunológico a partir do embrião faz com que essa resposta imunológica passe de TH1 para TH2 e seja uma resposta mais branda e consiga manter a gravidez. Se a paciente ela mantém essa resposta TH1, ela acaba podendo recrutar algumas células inflamatórias e acaba podendo levar a uma destruição das células que vão desenvolver a placenta, que é o trofoblasto. E essa diferença é que pode desenvolver ao longo da gravidez algumas complicações, como aborto, como pré-eclâmpsia, restrição de crescimento ou até falha em fertilização in vitro. Então, dependendo da intensidade dessa resposta inflamatória, pode haver um desses desfechos.